Hi, hello guys, how are you? Bora para mais uma aula de conteúdo novo, um conteúdo previsto no nosso edital, mas não só isso. Não existe texto sem artigo. E no inglês a gente tem o seguinte nome, eu vou pôr o nome bem aqui assim, depois eu te explico, ó. Mas a gente tem o seguinte nome, ó. Definite, eu vou desmembrar o nome dessa aula, tá? Definite article, ó. And indefinite article. E por que isso? Ó. Por que aqui eu disse artigo definido e artigos indefinidos? É bem isso mesmo. Existe um artigo definido no inglês que equivale a todos os outros no português. Olha aí de novo o inglês mostrando que é mais simples. E existem dois artigos indefinidos, que a gente vai ver esses dois carinhas aqui por partes agora. Então vamos fazer o seguinte, comecemos pelo nosso artigo definido. Opa, então vamos lá, vamos falar agora de definite article, artigo definido, tá bom? E por que esse cara leva esse nome de artigo definido? Porque ele é esse cara aqui, ó. Ele é esse carinha aqui que vai ter duas pronúncias. Olha, que sorte que por enquanto nenhuma banca desse país ainda está cobrando, né? Ainda não está cobrando uma prova oral. Tem que falar inglês. Já pensou como eu vou ficar bonito na fita se isso aí começar a valer? Que aí eu vou ter que te ensinar a falar também. Opa, não vejo a hora. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar para passar no concurso que a gente quer, porque a coisa vai ficar tensa no futuro. E vai ficar bom pra mim. Olha só, esse cara tem duas pronúncias. Ele pode ser pronunciado the ou the. Mas para todos os efeitos, para nós, o que interessa, por enquanto, é saber que ele tem essas traduções aqui, ó. Então, na verdade, ele é um artigo definido no inglês, mas que equivale a todos esses no português. Portanto, só de você bater o olho na tradução dele, você já entendeu que esse cara pode ser usado no singular, plural, masculino, feminino, para tudo. Esse cara é usado para tudo. Agora, vamos entender o nome dele. Porque quando você começa a pesquisar materiais para você poder estudar esse cara, você fica quase maluco com o número de regras que existem. E eu estou aqui para desmentir a maior parte delas. Adoro fazer isso, né? Desmentir por quê? Porque na verdade você não tem que ficar decorando um monte de coisa. Tu tem que entender a essência do cara a partir do nome dele. Artigo definido define o substantivo ao qual se refere. Ele define o substantivo. Então veja, o que é um artigo definido? Quando eu digo assim para você, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu digo assim, um cara ligou pra você. Aí você fala, puxa vida, eu não tava aqui e tal. Quem que é o cara? Não sei, ó. Eu usei um artigo indefinido. Um cara ligou pra você. Tá bom. Aí você fala, então tá, próxima vez que ligar, pega um recado, tá? Passa um tempo, você fala comigo e tal. Eu falo, só pra lembrar, tá? Um cara ligou pra você de novo. Aí você fala, pô, mas quem é o cara? Eu falo, não sei. Pô, mas você não pegou recado, Renato? Eu falo, pô, o cara não quis deixar recado. Na terceira vez que ele ligar, eu não vou mais falar pra você, um cara te ligou, eu vou falar, o cara te ligou. Por que eu vou dizer o cara? Porque de uma certa forma agora nós sabemos de quem a gente está se referindo. Estamos nos referindo a essa mesma pessoa que liga toda hora para você. Portanto, passou a ser específico. Essa é a grande sacada. O artigo definido trata de algo que é específico, mas, cara, pela própria tradução a gente já vê que ele indica isso. Então, a grande sacada para você entender artigo definido, que tem essas traduções todas no português, é você entender que ele tem a intenção sempre de deixar algo específico ou quando ele trata de algo que já é específico. Quando ele trata de algo que já é específico. Então veja só, tá? Quando eu digo assim, ó, eu não vejo o sol há dias. Eu não vejo o sol há dias. Vamos supor que você está falando aí de um tempo ruim. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui. Sol, o sol. O sol não é algo específico? Quantos sóis existem no nosso sistema solar? Pô, um. Então, quando eu digo o sol, eu estou tratando de algo específico. Então, eu vou ter que usar o artigo definido. Olha só, aí eu digo assim, ó, eu não vejo, I haven't seen, a gente vai estudar esse tempo verbal, tá? Ó, the sun for days. Eu não vejo o sol há dias. Esse carinha aqui, ó, pode ver como ele está sempre presente nos textos. É muito comum a presença desse cara aqui. Então, quando a gente fala de algo que é único da espécie, o sol, a lua, o mar,
a gente vai usar esse cara. Por quê? Porque a gente está deixando algo específico. Então, veja, tudo que eu for te falar aqui gira em torno desta ideia. Eu não quero que você decore regra. Eu quero que você decore que a finalidade do artigo definido é tratar de algo que já é específico ou deixar algo específico. Vai depender do contexto. Então, veja só, quando eu falo a Guerra dos 100 Anos, quantas guerras dos 100 anos nós tivemos? Pô, uma! Então eu digo que the 100 Years War. A Guerra dos 100 Anos. Por que eu usei o azinho aqui, ó? Por causa disso. Ah, eu adoro olhar para a lua. Tá, você vai parar para olhar para a lua depois você passar no concurso, tá? Agora não. Aí você diz, eu adoro, I love. Love não é só amar, não. É o verbo adorar. I love to stare. Stare é o verbo olhar fixamente, tá? To stare at the moon. Por que eu disse the moon? Porque a gente só tem uma lua, eu tô falando de algo que é único, que é específico, tá certo? Mas veja, aí a gente vai ter algumas outras situações que agora eu quero que você reflita comigo. Eu quero que você reflita comigo sobre as coisas que eu vou lhe falar. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu pegar a sequência aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente fala de alguma coisa específica, a gente vai usar o artigo definido, tá certo? Então é sempre essa ideia, tá? Cuidado aqui com uma pequena exceção que na verdade não chega a ser uma regra, tudo bem? Quando a gente diz assim, ó, olha, não precisa se preocupar com o seu filho, às vezes é melhor deixar a natureza tomar o seu curso. Quando eu digo é melhor deixar a natureza tomar o seu curso, você concorda que eu estou falando da palavra natureza de maneira meio vaga? Então quando eu digo é melhor, ó, it's best to let, ó, nature take its course. Ó, que lindo! Aqui eu não usei o artigo definido com a palavra natureza, porque eu estou usando a palavra natureza de maneira ampla, de maneira vaga. Quando eu digo é melhor deixar a natureza tomar o seu curso, eu estou falando de todos os aspectos. Eu estou falando de, poxa, teu filho vai crescer, deixa a natureza tomar o seu curso. Então assim, mas esse menino não come nada. Quando tiver fome vai comer, vai crescer, relaxa. Ou então assim, ó, esse menino é muito desobediente, vai aprender com a vida, deixa a natureza tomar o seu curso. Então o que acontece? Aqui eu não especifiquei que natureza é, porque eu estou falando da natureza de maneira vaga, genérica. Diferente de quando eu digo que os químicos estudam a natureza dos gases. Opa, especifiquei agora a natureza dos gases. É isso. Então aí eu vou dizer o quê? Que os químicos, chemists, estudam a natureza, dos gases, por exemplo, né? Aquela coisa de expansão, com temperatura, aumento de pressão. Olha lá, então tá aqui, ó. Por que num eu não usei e no outro eu usei? Porque neste contexto dessa frase, eu quis deixar isso específico. Eu quero fazer uso da palavra nature, mas de maneira específica. Estou falando da natureza dos gases. Então eu uso the toda vez que eu quero deixar algo específico. Simples assim. Quando eu digo os brasileiros, the Brazilian, porque eu quero especificar, eu estou falando de um povo específico. Os chineses, the Chinese. Os franceses, the French. Quando eu quero especificar uma família, os Silva, the Silvas. Os Oliveiras, the Oliveiras. É isso. Então esse cara, você não tem que decorar nada. Ele é usado quando ele tem a intenção de falar de algo que é específico, único, ou deixar algo específico. Tá certo? E aí começam algumas coisas que eu acho muito estranho. Já vi livro falar assim, não se usa o artigo definido the. Não se usa o artigo definido the com substantivos incontáveis, né? Ou seja, palavras que não vão para o plural. Será que não? Veja, é verdade que a gente usa mais artigo definido no português do que no inglês. É verdade. Então, quando eu digo assim, o açúcar, o açúcar é doce. Nossa, galera, faz tanto tempo que eu não escrevo em português. O açúcar é doce. Eu uso esse o aqui na frente, ainda que no português, quando eu digo que o açúcar é doce, eu esteja me referindo ao açúcar qualquer, né? Eu digo, o açúcar é doce. Qual açúcar? Qualquer açúcar. Né? Eu estou falando aqui o quê? O açúcar mascavo, o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar... o que mais que a gente tem? Enfim, né? Todos os açúcares são doces. Mas no inglês, quando eu quero dizer que o açúcar é doce, eu só vou falar isso aqui, Sugar is sweet.
Ah, é? É. Então por que eu não usei o artigo definido aqui na frente? Porque eu estou falando de maneira genérica. E no inglês, o artigo definido quer deixar algo específico. Então eu posso continuar a minha frase. Tem gente que fala assim, não, mas é porque açúcar é uma palavra que não tem plural, né? Eu não posso falar que eu coloquei 3 açúcares na minha xícara. Quando a gente fizer aula de plural, você vai ver quanta baboseira falam sobre plural no inglês, tá? Mas o fato é que não é isso. Aqui é mais simples. Se eu quiser deixar isso aqui específico, eu vou usar. Então veja, sugar is sweet, but, olha só, mas, ó, but the sugar from Cuba, ó, is sour. Ou seja, o que eu estou dizendo? O açúcar é doce. Qual açúcar? Qualquer açúcar. Mas o açúcar de Cuba, agora eu não especifiquei? Agora eu não disse qual açúcar? Se eu especifiquei, tem que usar ele. O açúcar de Cuba é amargo. Então veja, eu quero especificar, eu vou usar. Simples assim. Agora vamos para algumas exceções para depois podermos trabalhar com os artigos indefinidos, tudo bem? Então vem comigo aqui para você entender que por enquanto não tem nada para decorar e não vai ter. Ah, mas eu tenho um livro que... Estou te ensinando a pensar no idioma ao invés de ter que ficar decorando, tudo bem? Então vamos lá, olha só. É fato que a gente no português diz assim, ó. O meu irmão, tá? O meu irmão, sei lá, é alto. Sei lá, tô inventando uma frase aqui agora. O meu irmão é alto. E a gente usa o artigo definido na frente de pronome possessivo no português. Aí tem livros que dizem assim em inglês. Não se usa o artigo definido na frente de pronome possessivo. Cara... Por um momento eu pensei que essa regra não tivesse exceção mesmo, tá? Porque realmente eu não posso falar the my brother. No inglês eu falo my brother. My brother is tall. E realmente aqui eu não vou usar ele dentro desse contexto. Mas aí eu tava numa pegada assim de querer desmentir os livros. Eu pensei, poxa, será mesmo? Será mesmo que eu não posso usar o artigo definido na frente de pronome possessivo? E eu pensei numa situação. Olha só, imagine que você está fazendo um exercício de preenchimento de pronome possessivo. Então eu passo um exercício para você e eu peço que você complete com alguns pronomes possessivos que a gente já estudou. My, your, his, her. Aí tem lá uma frase, espaço, continuação da frase para você. Letra A. Daí tem lá letra B, frase, um espaço para você completar e continuação da frase. E vamos supor que na primeira frase você completou com her, na segunda frase você completou com my e foi fazendo. Aí você estava lá na sala de aula, olhou para o lado, para o teu colega ali do lado, e o teu colega falou, ô, meu irmão, acho que você errou na letra B ali, ó. Eu acho que a resposta não é my, não. Daí você olha e você fala, não, eu acho que é my. Ele fala, não, cara, não é não. Aí você fica na dúvida. Aí eu tô lá na sala, você fala, vou tirar dúvida com o professor. E aí o cara fala, vamos apostar? Vamos apostar que você errou? E você que tem fé no teu taco, fala, vamos apostar então, mano. E aí você vem falar comigo. Quando você vem falar comigo, você fala, professor, a minha resposta aqui da letra B tá certa? E eu falo, tá. Você já se enche de orgulho, fica feliz, além de tudo ganhou uma aposta. Você volta pro seu lugar e você fala o quê pro seu amigo? Você fala bem assim, ó. Você vai virar para ele cheio de orgulho e vai dizer assim, ó. O my que eu usei está certo. The my that I used is right. Ainda que seja um contexto bem específico, mas eu usei o the na frente de pronome possessivo. Então, quando é que eu uso esse cara? Você vai usar toda vez que você achar que for necessário. Essa é que é a grande pegada desse carinha aqui, ó, tá bom? Outra coisa que dizem os livros, né? Não se usa o artigo definido na frente de nome de país, porque no português eu digo, o Brasil é grande. Ó, eu digo bem isso aqui. O Brasil é grande. Realmente, no inglês, eu não vou precisar desse cara. Eu não vou dizer the Brazil is big. Por quê? Porque não precisa. Até porque eu já sei o que é o Brasil. Estou querendo especificar qual é o país, só tem um Brasil no mundo. Então eu não uso esse o aqui. Eu não uso. Não tenho o no inglês. Eu digo Brazil is big. Mas será que eu não posso usar nunca? Será que eu não posso usar? Veja, você concorda que num sentido... E aí eles dizem assim, né? Não se usa na frente de nome de país, a menos que seja um nome de país no plural. Tipo, os Estados Unidos da América. Daí eu digo, the United States of America. Né? As Filipinas, the Philippines.
Mas se eu parar para pensar, e a ideia toda é deixar algo específico ou não, você concorda que num sentido sociopolítico, eu posso dizer que existem dois tipos de Brasil? Existe o socioeconômico, inclusive, o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres. E como é que eu digo o Brasil dos ricos? The Brazil of the rich. The Brazil of the poor. O Brasil dos pobres. Aí eu precisei especificar, aí eu usei. Então a grande sacada desse assunto aqui é isso. Você vai usar quando você sentir a necessidade, o autor do texto da sua prova também, e ele tem uma intenção por trás disso, que é trabalhar com esse critério de especificidade. Última, para a gente passar para os artigos indefinidos. E quando eu tenho essa história assim, ó, por exemplo, que eu digo assim, ó, a Carol é minha amiga. Ela é minha amiga. A Carol... Olha, eu misturando inglês com português, gente, pelo amor de Deus, tô surtando. A Carol é minha amiga. E aí o que acontece? Dizem o seguinte, não se usa artigo definido na frente de nome próprio. Ora, realmente no inglês não é comum eu dizer the Carol. Eu só vou dizer assim, ó, Carol is my friend. Realmente, isso é verdade. Mas dizer como os livros falam, nunca se usa o the na frente de pronome próprio, nome próprio. Será? Será que nunca se usa? Vamos pensar num contexto aqui, ó. Nós todos estudamos numa sala onde tem lá duas Carolinas. Duas Carolinas. A gente tem a primeira Carolina e a gente tem a segunda Carolina. E a diferença delas está aqui, ó. Uma delas usa óculos, beleza? Mas essa é Carol e essa é Carol. Eu estou fazendo a chamada e aí eu falo Carol. E aí alguém responde, faltou. Eu falo, qual delas? Aí alguém na sala responde, as duas. Aí alguém fala, ela tá doente. Opa, as duas Caróis faltaram. Mas alguém me falou que uma delas está doente. E eu vou perguntar, qual delas está doente? Which Carol, ó, is sick? Agora tá, ó, diálogo entre eu e um aluno da sala. Você concorda que o aluno que me disse, ou alguém que falou que ela está doente, vai ter que especificar qual delas está doente? Ele vai ter que especificar, daí ele vai me responder o quê? A Carol, ó, que usa óculos. Which Carol is sick? Qual Carol está doente, já que as duas faltaram? E eu perguntei, e aí alguém fala, a Carol que usa óculos, the Carol who wears glasses. E aí eu usei o artigo definido na frente de nome próprio, conforme os livros dizem que nunca pode fazer. Então para com essa história do nunca. A grande notícia boa no final das contas aqui é que você não tem que ficar decorando um monte de regra conforme os livros fazem. Você só precisa lembrar do nome dele, da tradução dele, que ele pode ser usado no singular, plural, e qual é a finalidade dele, que já parte do próprio nome e da própria tradução. Ele quer deixar as coisas específicas. Simples assim. Bem-vindos agora à nossa parte de... Então não tem nada para decorar, só tem para entender. Bacana, né? Não é bacana a gente ficar desmentindo o que os livros dizem? Pois é, né? Eu não sei por que os caras fazem isso. Acho que é, sabe assim, no intuito de querer facilitar, acabam complicando. Mas agora, meus amores, vamos falar dos artigos indefinidos. E agora são dois. O artigo definido era um só. Mas agora nós falaremos de indefinite articles, tá? E por que o nome é assim? Porque eu tenho dois artigos definidos. Eu tenho esse carinha e eu tenho este carinha. A, que às vezes o americano pronuncia A, como se fosse a primeira letra do alfabeto mesmo, e N. Tradução desse azinho sozinho quando ele é artigo. A tradução dele é uma. E esse de baixo, a tradução dele é uma. Uma. Opa! Então como é que é? Exatamente isso. Significa que cada um deles tem essas traduções e evidentemente que por tradução você já concluiu uma coisa importante. Eles só podem ser usados no singular. Eles só podem ser usados como um substantivo no singular, porque por tradução eles estão no singular. E normalmente quem aprendeu isso aqui, aprendeu errado.
Pois é, aprendeu errado. Mas aqui a gente não vai muito longe não, porque como isso aqui vem pronto para você na prova, você só precisa reconhecê-lo e entender o que ele quer dizer. O artigo indefinido, como o nome já diz, não define o substantivo ao qual se refere. Então se eu digo, ó, cara, estamos lá no escritório, eu e você, estamos lá no escritório. Eu digo, olha, tem uma pessoa, né? Uma pessoa lá na recepção esperando por você. Cara, eu já usei a palavra, o artigo indefinido, a uma pessoa. A pergunta que você não pode me fazer é, que pessoa? Eu vou falar, pô, você não está estudando para concurso, meu irmão? Eu não usei um artigo indefinido. Se eu usei um artigo indefinido é porque eu não sei quem é uma pessoa, tá bom? Mas a gente normalmente perguntaria, quem? Então o que acontece? Então, que grosseiro, né, cara? Imagina alguém falar, ó, tem uma pessoa te esperando lá. Quem? Pô, já usei um artigo definido, meu irmão, acorda? Não. Eu tenho certeza que você vai usar isso. E aí que eu tô criando monstros aqui, ó. E aí o que acontece? Esse cara tem essa finalidade, se referir a algo que ele não define, certo? Mas vamos lá, a gente aprendeu errado esse cara. Puxa vida, vamos lá. Quando a gente aprende, vamos começar pelo de cima. Quando a gente aprende isso aqui, e eu não sei se os professores lá atrás, na nossa infância, fazem isso por comodismo, fazem isso porque é mais fácil, ou porque realmente eles não dominam a fonética. O assunto de artigos indefinidos gira em torno do som das palavras. Do som. Do som. E aí eu vou te mostrar aqui no slide, tá? Eu trouxe aqui uns slides pra gente ver isso, que torna a nossa vida mais fácil, né? Mas veja, ele gira em torno do som. Por enquanto fica aqui no quadro comigo, vem cá. Aqui, beleza, olha só. Então o que acontece? A gente aprendeu assim, a gente aprendeu olhando pra letra. Olha como a gente aprendeu errado. Eu vou usar o A sozinho, tá? Quando a palavra que vier depois começar com uma letra que é uma consoante. Por exemplo, um livro, a book, né? Um carro, a car. Daí a gente, como se vogal fosse contrário de consoante, né? Não, por favor. Daí a gente fala, ó, aqui vai ter a vogal sozinha quando aqui tiver a consoante, né? E aí a gente aprende assim, ó, do caso número 2. Ah, o N, ele é usado quando a palavra que vem depois dele começa com uma vogal. Então, quando eu tenho... Você aprendeu assim também? Quando eu tenho aqui terminando por uma consoante, aqui tem que começar por uma vogal. Então é, ó, vogal consoante ou consoante vogal. Se você aprendeu isso olhando para as letras, você aprendeu errado igual a mim. Faz tempo, eu já tô com uma certa idade, mas eu lembro quando eu era criança que você nem parava para pensar, você ficava olhando a letra ali, e ainda por cima a gente achava, né, que a vogal era o contrário de consoante, né, como se fossem antônimos, né? Não, né? É que nem você achar que o contrário de doce é salgado, pelo amor de Deus, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é o contrário. Bom, vamos lá então. Se isso aqui tá errado, e deixa eu apagar logo antes que você se acostume, a grande sacada é você se ligar no som. Quando eu digo a car, a ideia é que eu possa juntar esses sons para deixar o meu inglês mais fluido. Quando eu digo an apple, uma maçã, é porque se eu falar a apple, mesmo que eu fale rápido, tem uma quebra na junção do som. Eu não consigo deixar isso fluido. Eu falo a apple, ó, a apple, a apple. Tá batendo, tem um... Não, a ideia do inglês é que eu junte os sons. E aí eu digo an apple. Porque a gente junta os sons em qualquer língua que a gente fala no mundo. Qualquer língua que a gente fala no mundo, a gente junta os sons. Veja, ninguém fala para um colega no português, olá, olha só, vai ter uma festa, você está a fim de ir? Cara, ninguém fala, vai ter uma festa, você está a fim de ir. Você junta tudo esse troço e fala, pô, meu irmão, vai ter uma festa a fim de ir? E aí o gringo que ouve isso, ele fala, meu Deus, cara, o que é festa a fim de ir? Porque foi o que ele ouviu. Vai ter uma festa a fim de ir? A gente não fala vai ter uma festa, você está a fim de ir. Assim como, entendeu? No inglês a gente também junta os sons, no italiano também, no francês também, no alemão, em todas as línguas do mundo a gente junta os sons. E a ideia disso aqui é exatamente essa. O artigo indefinido ele é usado de modo que você possa deixar o som mais conectado, mais fluido. É que nem o tal do dispsequá. Sabe o que é dispsequá? Eu sempre uso esse exemplo. O que é dispsequá? Você falou, eu sei lá, é português. Imagina o contexto. Eu digo para alguém assim, ó, sei lá, eu falo, porra, meu irmão, vamos pensar que nós dois conhecemos a Carol, tá? Nós dois conhecemos a Carol. E eu digo assim para você, ó, poxa, eu disse pra você com a Carol, você não foi. Eu disse pra você com a.
Eu disse pra você com a Carol, você não foi. Ninguém fala, eu disse para você ir com a Carol e você não foi. Não. Se eu trocar a Carol por ela, fica pior ainda. Eu falo, porra, meu irmão, eu disse pra você com ela, você não foi. Imagina o gringo ouvindo, disse pra você com ela. Ele fala, o que eu disse pra você com ela? Porque ninguém fala, eu disse para você ir com ela. A gente junta tudo, no inglês é a mesma coisa, fecha na telinha aqui para você ver. Então, o artigo definido, o azinho, sozinho, ele é usado antes de som de consoante. Não é a letra, mas é o som. Então, quando eu vejo a palavra house, por que eu usei o azinho aqui na frente? Porque esse H, ele tem som de H mesmo. Olha aqui, ó. Na fonética ele se escreve assim. É isso que você fala quando você lê isso aqui. Eu sei que você não está familiarizado com os símbolos fonéticos da língua inglesa, mas a finalidade não é você aprender isso, é só eu justificar. Então, qual é a melhor maneira de falar uma casa? Uma casa, a house. Por quê? Porque aí eu consigo juntar o som. Simples assim. Everybody dreams about having a house. Todo mundo sonha em ter uma casa. Olha que lindo aquilo que a gente já estudou. Olha que lindo que toda vez que eu tenho um verbo, imediatamente após uma preposição eu tenho que ter ing, tá? E não tem nada acontecendo. Bacana, né? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. I'm saving up money to buy a motorbike. Por que eu usei o azinho aqui, ó? Porque este M realmente tem som de M. É a fonética que me mostra isso. Então, esse azinho, que não é A, né? Eu pronuncio ele assim, ó. A. Esse aqui é um símbolo fonético que tem um nome esquisito, ele se chama schwa, e ele tem som de A. Então não é a house, é a house. Não é a motorbike, é a motorbike. Maravilha, né? E eu trouxe outros exemplos para você ver. Ó, um livro, olha a palavra ovelha. A palavra ovelha começa com um som, que é este som aqui, que na verdade ele parece a letra J, mas é um símbolo fonético, que é o símbolo fonético que é o mesmo usado para a palavra you, você, que é o mesmo usado quando você fala yeah, que você foi bem na prova. Este som, olha aqui para mim, este som que é um som meio fanho, que a parte mediana posterior da sua língua se abre e sobe, interrompendo o fluxo de ar na sua boca, e você fala yeah, ó como a tua língua sobe, fale yeah. Yeah, esse som que começa a palavra yeah, é este som representado por este símbolo fonético que parece a letra J. E é ele que começa a palavra ovelha. Então olha que interessante, apesar de, olha aqui, já apertei o botão errado, né? Apesar de aqui a palavra começar com uma vogal, por que eu deixei a vogalzinha aqui também? Porque essa vogal aqui, ó, ela tem este som. Ela começa com som de consoante, então nem toda vogal tem som de vogal. E eu pus alguns exemplos para você aqui, ó. Tá vendo que interessante? De novo, você não tem que saber todos esses símbolozinhos aqui que eu coloquei de vermelho. São símbolos fonéticos. Eu só estou usando para justificar, tá legal? Então olha o que ele diz aqui, ó. Um homem europeu, a European man, simplesmente porque é a melhor maneira de eu ligar esses sons, ó, ligar esses sons. Uniforme se pronuncia uniform, então a uniform, a 1 pound coin a year, ou seja, uma ovelha, um homem europeu, um uniforme, uma moeda de 1 libra e 1 ano. Então, você não precisa decorar nada do que está de vermelho aqui, ó, mas apenas entender que o uso dos artigos se dá pelo som. E que eu vou usar ou um ou outro, dependendo daquele que soar melhor na hora de conectar o som. Você não precisa saber de fonética, você só precisa pronunciar isso para saber com relação ao uso. Então, se o A é usado antes de palavra que começa com som de consoante, esse que termina com a consoantezinha vai ser usado antes de palavra que começa com som de vogal. Tá aqui, ó. Esse cara é usado antes de som vocálico, ó. Som de vogal. Som vocálico é som de vogal. Então veja, laranja é orange. E ela realmente começa com a letra O, mas eu preciso ver se essa letra O tem som de vogal. Ah, não preciso nem conhecer muito a fonética. Ó, quando eu digo he should eat juntei. An orange a day. Então deu para juntar. Se deu para juntar, é porque tá certo, é esse o artigo mesmo. Aqui tá a fonética só para te provar que aquilo ali é um som de vogal. Mas você fala, mas eu não conheço esse símbolo, que é esquisito, que parece um A ao contrário, né? Que como se fosse um A assim, daí ele como se fosse o contrário, como se ele fosse assim, com 2 pontinhos, né? Então veja, mas ele é um som vocálico. Mesmo que você não soubesse disso, veja como você consegue conectar aqui. Você consegue dizer
an orange. Olhe para mim aqui, ó. Se você dissesse a orange, se você dissesse isso aqui, ó, a orange. Você tá vendo que tem uma quebra na hora de eu falar? Que parece que falha o som? Não dá para fazer um som só. Eu digo, eu quero comer uma laranja. A orange. Não. An orange. Opa, que daí fica um nó, né? An orange. Juntei o som. Então a grande sacada é essa, e o mais importante para a tua prova é saber da tradução e a finalidade dele, que é ele não definir o substantivo. Pois bem, agora olha que interessante que eu trouxe para você aqui, ó. Olha que interessante. A gente sabe, então aqui tem uma frase, tá? Tem um exemplozinho. He should eat an orange a day. Ele deveria comer uma laranja por dia, tá bom? Agora, olha aqui no quadro um pouquinho. A gente sabe que o H no inglês é pronunciado. O H da palavra casa, house. O H da palavra ajuda, help. O H da palavra hospital, hospital. Então, se eu quero dizer uma casa, uma ajuda, um hospital, eu digo a house, a help, a hospital. Por quê? Porque esses Hs são pronunciados. Mas existem somente quatro, nada mais do que 4 palavras no inglês em que o H é mudo. E se o H é mudo, H mudou, olha o que acontece. Aí, se o H é mudo, vai valer o som que veio depois. Quem são só essas 4 palavrinhas no inglês inteiro que o H é mudo? A palavra hour, a palavra honest, ó, tá vendo que eu não estou pronunciando o H como eu fazia ali? A palavra hour e a palavra air. Ó, a palavra, não, hour já foi, é a palavra honor, honra. Vamos pôr aqui a palavra honor. Agora sim, honor, que significa honra. A palavra hora, honesto, honra e herdeiro, o H é mudo. Se o H é mudo, vale o som que vem depois. Então, quem que eu vou usar aqui? Eu vou usar o N. Poxa, mas daí vai ficar consoante e consoante. Não é o contrário da letra, é o contrário do som. Quando eu digo que eu estou te esperando há 1 hora, an hour. Ó, juntei. Não dá para falar a hour. A hour, porque daí eu estou quebrando a fluência. Um homem honesto, an honest man. Uma honra, an honor. Um herdeiro, an heir. Então tudo tem a ver com o som e não com as letras que eu estou enxergando. E é claro, essas são as únicas palavras do inglês em que o H é mudo e aquelas que nascerem delas o H continua mudo. Por exemplo, a palavra honest pode gerar a palavra honesty, honestidade, daí o H continua mudo. A palavra honor pode gerar a palavra honorable, honorável, daí o H continua mudo. E a palavra heir, que é herdeiro, pode gerar o feminino heiress, que é herdeira, aí o H continua mudo. Então a grande sacada da aula de hoje é você se ligar que o artigo definido, ele vai ser usado quando ele tiver uma intenção de definir o substantivo, portanto sempre girar em torno daquela ideia de algo específico, e que os indefinidos, eles são usados de acordo com o som, para que a língua fique mais fluida, mas que a intenção deles, o próprio nome já diz. É não definir o substantivo ao qual a gente se refere. Eles podem sim ter a ideia de número. Então quando eu digo, por exemplo, tá? A house, né? Uma casa, ó. Eu posso estar tanto me referindo como uma casa qualquer, tá? Precisamos alugar uma casa qualquer. Como eu posso também, dependendo do contexto do texto, estar usando isso aqui como se fosse um número mesmo. Uma casa. Nós precisamos de uma casa. We need a house. Uma casa. Então, às vezes ele vai ter essa finalidade de número. E aí vai depender do contexto. Ficamos por aqui. Agora você é especialista em artigos. I see you.